pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Irene Baceto, consultora trabalhista da Meira Fernandes há mais de 27 anos, para quem não me conhece, né? É um prazer estar aqui com vocês, né, que está ainda aqui pela primeira vez, ou mais uma vez, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, novamente, que é o dissídio coletivo de algumas bases territoriais, tá? Tem muitas folhas de pagamento em processo de fechamento, então essa informação está quentinha, saiu do forno agora, a publicação do dissídio coletivo, tá? Que está sendo aguardada aí há muito tempo por várias instituições de ensino, tá? Então, foi publicado na data de hoje o dissídio coletivo do ensino regular da abrangência da região do município de São Paulo, que é o Simpro São Paulo, ABC, Santos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Taubaté, né, e Jundiaí, Osasco, Campinas, dessas regiões. Das demais regiões, já foi formalizado convenção coletiva lá em junho, né, de 2021. Também está sendo abrangido por esse dissídio coletivo, né, a categoria dos auxiliares, né, de algumas regiões, tá? Que é Franca, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Tá? Cinco dessas regiões são os simpros que são os professores e os auxiliares, tá? É a federação que representa as duas categorias, ok? Então vamos lá. Gente, a publicação foi na data de hoje, dia 28, não menciona nenhum tipo de data limite para pagamento, nem do reajuste e nem das diferenças salariais. Sendo assim, o reajuste, né, de 6,29% foi concedido retroativamente à competência março de 2021, tá? Então, a competência setembro já tem que ser paga, né, na folha de pagamento já tem que ser atualizada com essa correção de 6,29 e também o pagamento das diferenças retroativas tem que ser paga juntamente com a folha de setembro no 5º dia útil do mês de outubro, que neste ano será no dia 6 de outubro, ok? É o nosso 5º dia útil. Portanto, no 5º dia útil, dia 6 de outubro, eu tenho que pagar o salário de setembro já com os reajustes, pagar as diferenças retroativas a março, inclusive para os desligados, tá? Esse é o procedimento correto. É muito trabalho, nós sabemos, tá? Com muito pouco tempo aí para a gente estar processando todas essas informações. Caso não seja cumprido, né, este prazo, a empresa, né, a instituição está sujeita a alguma penalidade, caso o funcionário, né, o professor ou auxiliar reclame pagamento em atraso, tá? Então, não deixem de cumprir esses prazos, tá? Quanto aos pisos salariais, o que acontece? Nós temos que pagar também de forma retroativa a março de 2021. Ok? Então, o que acontece? Foi estabelecido para os auxiliares de administração escolar um piso salarial, é a aplicação do 6,29, pessoal, somente do 6,29 sobre o piso anterior, que era 1.331, se não me engano, tá? Aplicando 6,29, vai para 1.395,59, que vai vigorar do período de março de 2021 até fevereiro de 2022. Colocamos aqui para vocês uma tabelinha, tá? Dos pisos salariais, que vigoram a partir de março. Veja bem, professores de escola exclusivamente de educação infantil, o piso salarial é de R$ 1.415,40. Professores, né, da educação infantil, que também tenham outros níveis de educação, né, que é da primeira, quinta série, do ensino fundamental e outros cursos, então muda o piso, passa ser um pouquinho maior, que é R$ 1.581,70. Neste caso, tá, tanto da educação infantil como de primeira a quinta série, tá, o piso vai ser igual de 1.581, ok? É unificado. E depois os pisos aí, né, para cada segmento aí da educação de ensino, ok? Próxima tela, por favor. Veja bem, como todo ano acontece, sempre vem a participação definido, né, o índice de participação nos lucros e resultados ou abono especial para as instituições sem fins lucrativos. Este ano não foi definido, as escolas, né, empregador e empregados, têm um prazo de 15 dias para formar uma comissão para estabelecer os critérios aí de pagamento da PLR, tá? Nós devemos aguardar a manifestação do CIESP, porque até o momento nada foi negociado, e a sugestão do CIESP, né, como houve inclusive na live, né, do dia 19 de setembro, caso não seja publicada nenhum índice até essa data de pagamento, 15 de outubro, que é o prazo limite, tá? Se não for publicado, nós vamos pagar, a recomendação é
pagar 6% sobre o salário do mês, né, anterior, e depois faz os ajustes, depois da publicação, ok? Neste caso, gente, o que que acontece? Nós temos duas situações. Se você pagar a PLR, você vai aplicar o índice de 6,29, sempre é o índice da correção salarial, 6,29. Se você não paga a PLR, você distribui o índice da PLR, divide por 12 meses e acrescenta ao índice de correção salarial. Este ano nós ainda não temos esse índice para ser aplicado, ser acrescido no índice de correção salarial, que no caso é 6,29, tá? De qualquer forma, tá? Fica aí uma informação para vocês que eu acho de grande valia. O que que acontece? Não convém as instituições deixarem de pagar PLR e fazer essa divisão e acrescentar no índice de correção salarial. Porque imagina que você tem um salário de R$ 1.000, quando você aplica 6,29, isso se torna base de correção salarial para a próxima database, no caso, março de 2022. Então, ao invés de eu pegar R$ 1.000 acrescido de 6,29, ter uma base e aplicar o próximo reajuste, não. Eu vou ter o salário corrigido em 6,29 mais aquela fração da PLR. Ou seja, vocês estão majorando, né, o salário do professor ou do auxiliar, que se torna a base de cálculo para a próxima aplicação de reajuste. Então, não convém que vocês façam isso. Apliquem o reajuste na database e se vocês acharem que, não, eu quero acrescentar um pouquinho mais, então depois vocês acrescentam. Mas não façam disso uma obrigação, porque depois vocês não podem retirar mais. Tá? Outra coisa, aquilo que é reajuste salarial é considerado salário e tem todas as incidências tributárias. Recolhe fundo de garantia, previdência social, imposto de renda. O que é PLR, que você vai pagar só uma fraçãozinha do salário até o dia 15, não tem tributação. Então, é mais vantajoso para as escolas não fazerem esse acréscimo, né, dessa fração no índice de reajuste. Fica aí a nossa informação, que eu acho que neste momento é muito importante para todos, ok? Outra informação também retroativa a março de 2021 é o reajuste de 6,29 aplicado sobre o Vale Alimentação, né? Quando ele é concedido, né, ou em cartão de alimentação ou em Vale Alimentação. Se você concede a cesta básica, tá, em alimentos, tá, você tem que observar o peso da cesta básica, independente do valor, tá? 12 quilos para escolas que têm até 100 alunos ou 24 quilos para escolas com mais de 100 alunos. Se você converteu isso em cartão, né, de alimentação ou Vale Alimentação, é estabelecido um valor mínimo, que no caso, para os professores este ano vai ser de no mínimo 26,31 e para os auxiliares daquelas regiões que nós comentamos no começo, né, no valor de R$ 100,10. Como é que eu faço? Eu sou daquela região, tá, que eu tenho professor e tenho auxiliares, né? Por acaso o meu vale pode ficar diferente, né, para professores e auxiliares? Se ficar diferente, vocês querem equiparar, vocês têm que equiparar pelo valor maior, tá? Consulte a nossa orientação preventiva lá de junho, eu não me lembro agora, mas lá tem o valor do Vale Alimentação dos auxiliares de São Paulo, que é o SAESP, por exemplo, não me recordo. Se o valor do SAESP for superior aos R$ 96,31, vocês vão dar para cada categoria um valor. Se vocês quiserem equiparar, vejam qual é o maior e paguem pelo maior e nunca pelo menor, ok? É uma informação importante, tá? Próxima tela, por favor. Toda vez que nós temos um dissídio coletivo, tá? Após o julgamento, é determinado uma garantia, né, provisória, né, de emprego para a categoria toda, no geral, tá? Então, o que acontece? Novamente, como se trata de um dissídio, o dissídio foi julgado no dia 22 de setembro, foi disponibilizado ontem, né, foi publicado hoje, então, 22 de setembro. A estabilidade é de 90 dias, contados da data do julgamento do dissídio coletivo. Portanto, eu vou contar 90 dias a partir do dia 22 de setembro, tá? Que vai se encerrar no dia 20 de dezembro. Portanto, tá? Tanto os professores ou esses auxiliares dessa abrangência, né, do dissídio coletivo só podem ser dispensados após essa data.
Aí nós vamos ter um problema, correto? Porque temos a próxima cláusula, que é semestralidade, que fala o quê? Ela estabelece prazos para que a escola demita o professor sem ter que pagar a semestralidade do ano seguinte. E qual é essa data? Eu tenho que demitir o professor, né, por dispensa sem justa causa, se for por aviso prévio indenizado, tá? Até um dia antes do início do recesso escolar, nesse caso, no segundo semestre, né? Até um dia antes do recesso escolar, tá? Ou seja, hoje é meu último dia de aula, amanhã começa o recesso, o meu prazo limite é para dispensar hoje, com aviso prévio indenizado. Se for com aviso prévio trabalhado, eu tenho que dispensar 30 dias antes do início do recesso escolar, para que dê tempo dele cumprir o aviso prévio de 30 dias, todo dentro do período da aula. Tá? Normalmente, as escolas encerram as atividades dia 18. Este ano eu não sei, cada escola tem o seu calendário escolar, mas digamos dia 18, dia 17 é uma sexta-feira, provavelmente em torno do dia 17, 21. Se no seu calendário escolar estiver previsto, né, que o último dia de aula é dia 17, por exemplo, como é que você vai dispensar o professor no dia 21? Você perdeu o prazo, né, para fazer a dispensa sem pagamento da semestralidade do primeiro semestre de 2022, ok? Nós temos aí uma situação, né, precisamos estudar, e os clientes Meira Fernandes, né, por favor, entrem em contato para a gente entrar em maiores detalhes aí dessa situação. Mas se atentem para isso, consultem o seu calendário escolar, vejam qual é a previsão do último dia de aula e vejam se você estará nessa situação de conflito, né, para efeito aí de dispensa, para não pagar a semestralidade, ok? Aqui nós já falamos, né, as situações de prazos, né, para dispensa. Quanto ao recesso escolar, nada foi alterado, né? Foi mantida a duração de 30 dias corridos, né? A partir do mês de dezembro, e se a dispensa sem justa causa ocorrer a partir do dia 16 de dezembro, de outubro de 2021, né, será devido ao pagamento do recesso escolar, que é até o dia 20 de janeiro de 2022, tá? Exceto se a escola falar assim, não, o meu recesso está previsto no calendário escolar, que vai até dia 22, dia 23 de janeiro, nós temos que pagar o recesso, no mínimo, até o dia 20 de janeiro. Mas se o seu planejamento, o seu início de aula vai começar a partir dessa data, nós temos que pagar até o início, né, do seu próximo ano letivo, respeitando sempre o prazo mínimo, né, de 30 dias de recesso escolar, indenizado na rescisão por dispensa sem justa causa. Tá? Ou uma outra informação também, que no início do ano letivo, as escolas costumam fazer a contratação de novos professores, tem a primeira semanazinha ali que é do planejamento, e depois sim, o primeiro dia de aula. Quando você contrata o professor, tá? Ele participa da semana do planejamento, ele já tem que ser registrado, independente se é o primeiro ou não dia, né, de aula. Ele está participando do planejamento, ele tem que ser registrado no primeiro dia que ele prestar serviços da instituição, ok? Temos uma novidade este ano a respeito do gozo das férias. Em relação aos professores, nada foi alterado, tá? É um único período, né, de 30 dias, concedido preferencialmente no mês de julho. É sabido, já é praxe todos os anos. A CLT, ela estabelece no artigo 134, né, que a concessão do período de férias pode ser fracionado em 3 períodos. Um deles não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias. Isso vale para qualquer trabalhador. Porém, no caso dos professores, está previsto na convenção que será de 30 dias no mês de julho, tá? Então, temos que observar o que está na convenção. Na convenção, agora no caso, agora com dissídio coletivo, né, dos auxiliares, está dizendo que poderão ser fracionados, o gozo das férias, né, poderão ser fracionados somente em 2 períodos, sendo um deles não inferior a 10 dias. Ou seja, é diferente do que está previsto na CLT, e nós temos que observar o que está previsto ou na convenção, nesse caso aqui, o dissídio coletivo, ok? Então, para os auxiliares, não podemos mais fracionar férias em 3 períodos, somente em 2 períodos. E um desses 2 períodos não pode ser inferior a 10 dias. Ok, gente? Vamos nos atentar. Quanto às janelas, né, no caso de uma tela anterior, né, quanto às janelas, tá, não houve alteração em relação ao ano passado, tá, foi mantido, né, a obrigatoriedade do pagamento das janelas, então não tendo mais aquela possibilidade de você fazer a cartinha, o professor dispensar o pagamento da janela e ele fica com aquele horário livre para fazer qualquer outra atividade que não seja escolar, não seja do calendário, tá, não é mais permitido, é obrigatório o pagamento das janelas, ok? Trabalho tecnológico, gente.
tá? Também é uma cláusula já do dissídio anterior, tá? Que se trata do quê? Quando a escola, né, solicita ao professor, né, o desempenho de alguma atividade que envolva tecnologia de informação e comunicação, fora do horário habitual, independente se é na plataforma da escola ou em qualquer outro tipo de plataforma, ok? Usou trabalho tecnológico fora do horário de trabalho, é obrigado o pagamento de trabalho tecnológico. No caso, no dissídio coletivo, tá? Ele não fala, tá? Porque se é para pagar com acréscimo ou não. Mas, gente, toda atividade desenvolvida fora do horário normal de trabalho, tá? É devido ao acréscimo, tá? Na CLT tem um acréscimo mínimo de 50%, como também está na convenção coletiva, né, de anos anteriores, que os trabalhos têm que ser atribuídos fora do horário, tem que ser atribuído, né, o adicional 50%. Nessa cláusula especificamente, não está falando que tem que ser pago, mas nós entendemos que tem que ser pago com acréscimo, embora não esteja previsto na convenção coletiva, aqui no caso do dissídio coletivo, ok? A outra cláusula é o adicional de prova, né, para aplicação de prova substitutiva e orientação de trabalhos acadêmicos, tá? Então, da mesma forma que o trabalho tecnológico não especifica, tá, que tem que ser feito pagamento com acréscimo, tá? Essa atividade também não especifica, mas no nosso entendimento, tudo que é realizado fora do horário tem que ser feito com acréscimo. Então, ó, é devido o pagamento, né, no mesmo valor da hora-aula, por disciplina, série ou turma, quando ocorrer avaliações e trabalhos de caráter excepcional, ou nas substituições para alunos ausentes. Né? O aluno faltou, aplica a prova substitutiva, pode ser fora do horário ou às vezes é dentro do horário. Se for dentro do horário, não se aplica, tá? Mas se for fora do horário, você tem que pagar com acréscimo, ok? E na continuação, o trabalho acadêmico, aí sim, por favor, a próxima tela. Né? Aí sim ele especifica que esse trabalho acadêmico, né, quando realiza fora do horário habitual do professor, será devido com acréscimo. Então, dá a impressão que, como aqui ele menciona que tem que ser pago com acréscimo, né? No caso das provas substitutivas não é necessário, mas corre-se um risco aí de ser pleiteado, né? De acharem que é uma interpretação duvidosa, então nós recomendamos que seja pago com acréscimo, tá? É uma outra cláusula também importante, né? É o adicional por atividade em outro município. Não é comum, mas poderá haver uma instituição que está aqui dentro da base territorial São Paulo, município de São Paulo, e uma outra unidade no ABC, por exemplo, tá? Franco da Rocha, em outro município fora de São Paulo. O professor ou auxiliar, ele é contratado para trabalhar numa unidade aqui dentro do município de São Paulo. Ele vai prestar serviço em outra unidade, o período que ele estiver lá, ele tem um acréscimo da remuneração no valor de 25% da remuneração dele, ok? Próxima tela, por favor. Não houve alteração na questão da licença sem remuneração, tá? É sabido por todos, né, que só tem direito a essa licença sem remuneração, que neste caso, quando a gente fala em direito, ou seja, o empregado solicita e a instituição é obrigada a aceitar, tá? Quando, no caso do professor ou do auxiliar, tiver no mínimo 2 anos, né, de registro, né, na empresa, tiver no mínimo 5 anos de registro na empresa e a duração dessa licença sem remuneração não pode ultrapassar 2 anos. Tá? E de que forma? Ela tem que ser solicitada no caso de 60 dias antes do início do ano letivo. Tá? Como a gente viu lá na cláusula anterior, o início do ano letivo começa no planejamento. Tá? Então, você tem que fazer essa contagem. O planejamento para o ano que vem está previsto para iniciar numa determinada data, você retroage 60 dias. Essa é a data limite para o teu empregado, né, o professor ou auxiliar, solicitar a licença sem remuneração, desde que ele tenha pelo menos 5 anos de registro. Neste caso, você é obrigado a aceitar a licença e colocar outro no lugar. Se ele não cumprir esses prazos, se ele não tiver 5 anos de registro, se ele não fizer um prazo previsto nesse limite, né, de 60 dias, a instituição aceita a solicitação dele, né, de licença sem remuneração, se quiser, se for conveniente, ok? Não houve alteração em relação à cláusula anterior. A gente costuma dizer o seguinte, olha, é muito comum, por exemplo, o professor pede uma licença sem remuneração de 2 anos. Findo esse prazo, ele não retorna para as atividades. Muitas vezes a escola perde contato e tudo mais, né? Ele não entra em contato, não tem necessidade. Sugerimos que a escola, fim do prazo, faça um controle, findado esse prazo, entre em contato com o professor para que ele retorne e reassuma as atividades. Não conseguiu, mande um telegrama, né,
via correio, né, um fonograma, como a gente fala, tá? Com aviso de recebimento para que ele, solicitando o retorno dele e mantenha isso arquivado caso ele não compareça, ok? Maiores detalhes, falta na ausência, né, se ele não cumprir a determinação, aí se torna mais uma orientação jurídica, né? Aí a gente sugere que vocês contratem a assessoria jurídica de vocês. Mas tem aí uma série de desdobramentos dessa situação, ok? Homologação, pessoal. Está previsto na CLT, tá, que está dispensada a homologação. Antigamente era obrigatório para os empregados com registro acima de 1 ano, né, fazendo nas entidades sindicais e tudo mais. De acordo com a CLT, está desobrigado e, por isso, né, no dissídio deste ano, já nem tem mais essa cláusula, tá? É só para esclarecer para vocês. Muita gente tinha dúvidas, mas será que é necessário e tudo mais? Prefiro fazer para que não, né, que o funcionário não reclame, para dar mais credibilidade nos cálculos e tudo mais. Não é necessário. Tá? O fato de não se fazer homologação não significa que o empregado não possa reclamar, pleitear algum direito trabalhista dele, ok? Mantém-se também a cláusula de seguro de vida, é muito importante as empresas se atentarem, porque acontece ainda de muitas instituições não contratarem seguro de vida em grupo, né, tanto para os professores quanto para os auxiliares, tá? Procurem uma empresa que tenha uma cobertura, tá? Que a pólice tenha cobertura de pelo menos 24 salários, né? No caso de acidente, né? De falecimento, né? De algum professor ou auxiliar. Porque se não tiver essa cláusula que dê essa cobertura, tá? A escola vai ter que pagar esses 24 salários para a família do trabalhador, ok? Então, façam uma pólice e contratem com essa cobertura mínima, tá? Mantida também, né, a garantia em vias de aposentadoria, né, no caso de trabalhador que esteja pelo menos há 3 anos registrado na escola e que falte pelo menos, no máximo, 24 meses de tempo, né, para que ele se aposente. Então, olha, eu sou Irene, estou registrada há 3 anos, há 5 anos, ou seja, mais de 3 anos, registrada há 5 anos, e faltam somente 24 meses para eu me aposentar. Então, eu tenho estabilidade de emprego. Ok? Muitas escolas, né, acabam indenizando esse período, tá? Se faltar 25 meses, 24 meses e um dia, eu não estou na estabilidade. E qual é o tipo de aposentadoria que me gera essa garantia? Ou aposentadoria por idade, ou aposentadoria por tempo de contribuição, não importa. Aqui ocorrer primeiro, tá? Sendo concedido, garantido esse direito, né, para o trabalhador, uma das duas aqui vier primeiro, a escola está isenta de manter essa garantia, essa estabilidade, ok? Outro tópico é o abono de faltas por motivo de luto. Não houve alteração em relação ao ano anterior, né, no dissídio anterior, que para professores e auxiliares, né, serão abonados aqueles 9 dias de faltas por luto decorrente de falecimento de pai, mãe, filho, né, que são os ascendentes ou descendentes, cônjuge e companheiro, né? Então, é pai, mãe, filho, né, cônjuge, companheiro ou dependente, né, que viva sob a sua dependência, tá? Isso professores e auxiliares. No caso dos professores, né, tem uma conquista aí, já desde o ano passado, que serão abonados também 3 dias de faltas no caso de falecimento de sogro, sogra, neto, neta, irmão ou irmã, tá? Então, somente no caso dos professores, tá? Outro tópico, abono de faltas para acompanhamento de dependente, tá? Tem bastante dúvidas a respeito disso, pessoal, então vamos um pouquinho devagar. Todos os trabalhadores, né, professores e auxiliares, né, terão direito a uma falta abonada por semestre, tá, para acompanhamento a consultas médicas, né, nas seguintes situações. No caso de professores, né, de filho, né, ou filho ou dependente, né, filho, filha, enteado, né, seja qualquer dependente, né, com idade até 15 anos, tá? Se é dependente com idade até 15 anos, você tem direito a faltar para levá-lo ao médico uma vez por semestre. Ou então, quando o seu dependente ele tiver mais que 60 anos, tipo mãe, um pai, né, alguma coisa assim, e no caso, né, para assistências previstas no Estatuto do Idoso. Então, vocês teriam que acessar, né, o Estatuto do Idoso, é bastante longo, não dá para colocar aqui, né, consultem o Estatuto do Idoso, né, e lá vai ter uma cláusula que vai falar, no caso, quando que a pessoa é responsável, né, por dependente com idade superior a 60 anos. Consulta médica, resolver algum assunto, né? Então, nesses casos, também os professores têm essa garantia para levar uma vez por semestre.
Para os auxiliares é diferente, tá? É uma vez por semestre para levar filho, né, menor ou filho incapaz ou algum dependente previdenciário somente até 6 anos de idade. O professor é até 15, para o auxiliar somente até 6. E para o professor ainda acrescenta, né, o dependente com idade superior, né, de 60 anos ou acima, ok? Pessoal, tem muitas outras cláusulas. Nós selecionamos essas que são as mais corriqueiras, acontecem mais no dia a dia, e aqui as pessoas, né, os nossos contatos, né, apresentam maiores dúvidas, tá? A convenção é bastante extensa, logo mais nós vamos fazer uma nova divulgação, uma nova publicação de orientação preventiva, com outras cláusulas específicas de rescisão de contrato agora no final do ano. Aguardem, tá bom? Espero ter atendido todos vocês, ter esclarecido as dúvidas, né, para que vocês, neste momento aí, fechem as folhas de pagamento, não sejam irregularidades, não recolham encargos em atraso, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, os clientes Meira Fernandes, entrem em contato com as suas equipes, né, responsáveis pela folha de pagamento, comigo, Irene, com a Solange, né, gerente do departamento, tá? E vai ser colocado aqui um link para vocês com os números de contato né, para que vocês acessem, ok? Vai ser publicada hoje uma orientação preventiva com todo esse material, né, para que vocês acessem ou no site da Meira ou no YouTube, tá? Na verdade, a OP ela vai ter um link que vocês vão acessar essa nossa apresentação, tá? Para ficar aí disponível para vocês no YouTube para consultas, né? A qualquer momento. Foi um prazer falar com vocês, tudo de bom, tá? E fiquem com Deus.